com essa questão da liberdade de expressão, como está aí falado mesmo. A liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento, diz ministro do TSE. André Ramos Tavares argumenta que, mesmo nos Estados Unidos, a doutrina entende que certas palavras e certas publicações podem gerar instabilidade e desordem e colocar em risco a própria nação. Vou passar o primeiro comentário, alternando quem inicia, pelo Rafael Santos. Olha aqui, ó, que isso aqui é a Constituição Americana, a primeira emenda. O Congresso não deve fazer leis a respeito do estabelecimento de religião ou a proibição do free exercício de liberdade de expressão. Aí eu estou traduzindo aqui do inglês, tá? Aí a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito da pessoa se reunir, assembleia, se reunir para protestos, e pedir ao governo que os proteja, enfim. Quem foi que colocou esse cara lá, né? Esse ministro André, alguma coisa, até aqui aberto o nome dele, André Ramos Tavares, né? Olha só, essa galera de Harvard, de MIT, toda essa galera, eles têm respaldo em muitas situações que eu acho que eu já recomendei que vocês leiam esse livro aqui, ó. Eu tenho a versão dele em espanhol, né, que é do professor Frank Furedi. Tem a versão em inglês e tem a versão em espanhol. Não sei se tem em português, porque raramente tem essas coisas explicando em português. O que o professor quis mostrar ali? Dentro desse livro, ele fala sobre as microagressões, que são agressões subjetivas. Por exemplo, se eu estou lá nos Estados Unidos e eu olho para um africano, para um negro, né? Afro-América, isso é um rótulo que não deve ser usado, né? Para o negro. E esse negro se sentir ameaçado porque eu estou olhando para ele, ele pode ir na polícia e dizer que eu estou ofendendo ou agredindo, porque isso é uma microagressão. E o que vai definir o que é uma microagressão? Ninguém sabe, é subjetivo, né? Se o movimento que coloca pessoas para fazerem leis ali nos Estados Unidos, eles definem o que é uma agressão, no caso, uma microagressão, eu, que sou contra todas essas narrativas de desconstrução, de identitária, eu vou para a cadeia, né? Obviamente, isso nos Estados Unidos não tem prosperado, porque o povo realmente luta pelos seus direitos de expressão, de assembleia, direitos políticos. Inclusive, lá tem partido nazista, tem o que vocês sabem, né? Mas só que você paga pelo que você fala. Uma pessoa, se ela se sentir ameaçada, ela pode lhe levar no juiz, o juiz vai avaliar isso, vai ter todo aquele julgamento e pronto. Se você for condenado, você vai pagar, se você não for condenado, você não vai pagar. É isso que deveria acontecer no Brasil, né? O que a gente vê é que no Brasil você não tem direito mais de expressão. É só você ver as perseguições e as pessoas que que estão sendo presas, que estão exiladas politicamente, porque elas são perseguidas pela liberdade de expressão, pelo que elas disseram, né? Aqui eu só tenho mais um pouco de liberdade para falar, porque eu estou aqui fora, porque se eu estivesse no Brasil, provavelmente eu já estaria preso pela forma que eu falo, ou tendo que pagar não sei quantos mil aí de multa. Mas o que eu quero dizer com isso? É que essa galera que está acima, que tem esse monopólio, eles pretendem ser intelectuais, eles estão dizendo para você que, mesmo os Estados Unidos tendo toda essa liberdade, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Aí você pensa que o senhorzinho que está trabalhando lá, ou a senhorinha que está trabalhando, ou a pessoa que passa o dia trabalhando, ela vai lá ver se o que esse cara está falando é verdade? Na maioria das vezes, não, né? Vocês lembram quando o William Bonner falou lá, deu até vontade de chorar. Nossa, antigamente, que a pessoa chegava cansada e sentava e assistia o Jornal Nacional, e eles informavam o que é certo, o que é errado. Eles têm saudade disso. E hoje, com o advento da internet, você sabe que eu não estaria aqui se não fosse a internet falando com vocês. Eu não teria escrito um livro. O Papini não estaria aqui, o Paulo não estaria aqui, porque o monopólio da informação foi tirado deles. Sempre falo que a imprensa é o quarto poder, mas o que eu entendo é que a imprensa, na verdade, é o primeiro poder. E tem, além desses quatro poderes principais, tem um muito mais acima.
mas o que o que lidera, o que a gente vê, o que a gente pensa, como a gente se comporta, quem a gente coloca no poder, são simplesmente as informações. E aí você viu na época do presidente Bolsonaro, que foi injustiçado das piores formas possíveis. Lembra do caso da gripezinha? Lembra quando ele falou lá do caso do Mandetta, que estava faltando ar? Eles usaram a mesma estratégia que usaram quando o Trump fez aquele insinuando sobre as pessoas que têm deficiências. Eles distorcem a informação justamente em prol do interesse deles. Daí, se eles tiram a liberdade de expressão, que eles querem tirar, porque as redes sociais já serviram o que tinha para servir. Eles já colheram todos os dados possíveis e, a partir disso, eles vão formar cenários onde eles vão incluir você nesse cenário. Tem até um grupo de esquerdistas nos Estados Unidos que fala sobre isso. Tem até um documentário no Netflix que fala sobre isso. Então, o que eles querem fazer é justamente tirar o seu poder de avaliar o que é certo ou errado para ter aquele monopólio, né? O Aldous Huxley falava muito disso lá no Admirável Mundo Novo e que é mais coisas, um livro bem que demonstra o que está acontecendo em 1984, tanto que o George Orwell ele foi assassinado depois que ele escreveu esse livro. Ele pertencia ao MI6, né? E ele quis sair daquela Matrix e foi revelar isso e foi assassinado, né? O povo disse que ele morreu de tuberculose. Mas, enfim, para finalizar, assim, simplesmente eles querem tirar o seu direito de expressão para eles definirem o que é certo e o que é errado e subjetivar através dessas teorias aí que aparecem lá em Harvard, por exemplo. Obrigado, Rafa. Passo o próximo comentário para o Paulo Papini. Então, né, o André Ramos Tavares, que é um jurista, ele dá uma informação que não existe. Eu desafio para um debate, tá? Quais decisões dos Estados Unidos limitam a liberdade de expressão? Quais? Me fala onde. Me mostra aonde. Não existe. Não existe. Olha, posso debater com o STF inteiro, tá, essa questão. Eu estudo isso. Debato com o STF inteiro essa questão. Me mostra aonde. Não tem essa limitação. No direito americano, ou, para falar a linguagem da esquerda, no direito estadunidense, né? É muito... Olha, quando o cara escreve estadunidense, gente, pode ter certeza que é um comuna de carteirinha, assim. Tipo, escreveu estadunidense, sai fora. Selo Bino de cilada. Não existe, porque se você pegar e falar que existe, mas tem que ter um limite à liberdade de expressão, deixou de ser liberdade de expressão. Deixou de ser liberdade de expressão. Não existe, tá? Foi até uma discussão que eu tive com amigos da direita. Não, mas tem que proibir o especial de Natal do Porta dos Fundos. Não tem que proibir, não. Não tem que proibir, não. Nada. Não tem que proibir. Ninguém te obriga a ligar a internet, ligar o Netflix, ligar o fio diário. Você assiste o que você quiser. Inclusive, eu sempre gosto de falar isso, sabe qual que é o argumento que o próprio Google usa? Existe uma ação, e depois vocês me peçam, inclusive, Rafael, vou te pedir uma gentileza, me manda no privado o nome desse livro que eu quero comprar. Tem uma ação que é o Instituto de Me Cuida. O Instituto de Me Cuida moveu contra o Google, tá? O Instituto de Me Cuida, ele move uma ação contra o Google, porque o Google teria no YouTube canais que meio poderiam incentivar crianças a atentarem contra as suas próprias vidas, né? O desafio, não sei do que, o desafio de pular de 5 metros, coisas assim, meio perigosas. E daí é uma briga que tem, o Instituto de Me Cuida quer que o Google tire esses canais do ar. Sabe o que o Google fala? Contrariando até o que ele fala em outros processos? Olha, a plataforma YouTube é formatada para maiores de 18 anos. Se teu filho é menor, no caso Bruno Alemann, a obrigação é sua de historiar o que sua filha está vendo ou não. Não é obrigação do Google. Sabe quando você posta um vídeo e tem aquela tarjinha, né? Este vídeo é para maiores de 18 anos? Você responde sim ou não.
Então, se você entender que, olha, alguém maior de 18 anos tem que ser tutelado, você está dizendo que a pessoa não sabe diferenciar a boa da má informação, a verdade da mentira. Em última instância, você está falando que essa pessoa não tem capacidade de votar. É disso que a gente está falando. Limitar, criminalizar a liberdade de expressão é o primeiro passo para você estabelecer uma ditadura em qualquer país, e no Brasil também. Obrigado, Papini. Passo o último comentário dessa pauta para o Bruno Alemante. Vamos lá. A liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento, diz o ministro do TSE. André Ramos Tavares argumenta aqui, olha só. Mesmo nos Estados Unidos, a doutrina entende que certas palavras, certas publicações podem gerar instabilidade e desordem e colocar em risco a própria nação. Eu tô com a primeira... Só um detalhe, Bruno, só um detalhe, só importante detalhe. Você viu o que ele fala? A doutrina entende. Ele não fala a jurisprudência entende. Gente, doutrina, eu só vou pegar esse gancho do Bruno. Peço desculpa até por interromper a tua fala. Tinha o desembargador que me dava aula, que ele falava o seguinte, olha, no processo todo mundo tem opinião. O doutrinador, o parecerista, o advogado, o promotor. A única que decide é do juiz. A doutrina entende. O doutrinador pode entender o que quiser. Tem que ver se o judiciário vai aceitar. Desculpa, Bruno. Achei... Tá, vamos lá, peraí. Então, dentro disso, né, que foi colocado, né, que eu abri aqui a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, e muito bem observado pelo Papini, vamos lá, muito bem observado pelo Papini, que doutrina é uma coisa, legislação é outra. Quer dizer, eu posso falar que existe doutrina, sim. Existe doutrina, por exemplo, pode existir doutrina de pessoas que defendam a legalidade, por exemplo, do nacionalsocialismo em algumas aplicações, que é o debate, é o amplo debate entre pessoas da área jurídica. Pode existir. Só que a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos desmente toda essa baboseira dita por esse ministro do TSE. Fala o seguinte, a primeira emenda ela é datada de 15 de dezembro de 1791. Ela impede que o Congresso americano de infringir 6 direitos fundamentais. Quais? Estabelecer uma região oficial, ou seja, Estado laico, não é Estado laicista ou ateu, é o Estado que não tem religião oficial para manter a harmonia entre as demais. Proibir o livre exercício da religião, ou seja, você pode exercer e o Estado não tem que te impedir de exercer a sua liberdade de religião. Limitar a liberdade de expressão, opa, chegamos no ponto. Limitar a liberdade de imprensa, limitar o direito de livre associação pacífica e limitar o direito de fazer petições ao governo com o intuito de reparar agravos. Vamos entrar no ponto da liberdade de expressão. Os Estados Unidos são conhecidos como país da liberdade porque lá você pode falar e fazer o que quiser, desde que não cometa nenhum tipo de dano a uma próxima pessoa, a outra. Então, o ponto fundamental que nós temos aqui, a liberdade americana, prevista na primeira emenda e prevista na segunda emenda, que diz sobre a questão das armas, é o que fundamenta hoje o desenvolvimento do país. Então, dentro da fala desse ministro, uma fala totalmente infeliz, a gente pode citar uma série de questões aqui. Mas a principal que eu vejo é o seguinte, é a manutenção do status quo brasileiro, que ela é muito importante. Veja, manter as pessoas, as grandes massas, presas dentro do discurso do William Bonner, dentro das notícias do Jornal da Band, dentro daquilo que o jornal do SBT, o Jornal da Globo, o Jornal da Record vai falar, é o que mantém a pessoa, aí trazendo para uma análise mais Ortega y Gasset, torna o cidadão aquele famoso homem-massa, que José de Ortega y Gasset tanto fala, que esse homem-massa ele acaba se transformando num sujeito que a maré mareia, o sapo sapeia, o vento venta, e ele continua lá, seguindo a sua vida, o seu padrão, e tendo a sua opinião ditada pelo que os grandes veículos falam.
Aqui a gente tem esse ponto fundamental. A internet, ela não trouxe apenas liberdade de discurso, ela trouxe uma coisa chamada dialética. Ou seja, as pessoas puderam criar tese, síntese e chegar numa antítese. Tese, antítese para chegar numa síntese. A internet fez, por exemplo, com que o crivo das ideias tomasse um caminho natural para que as pessoas estabelecessem por conta própria o consenso das coisas. Então, é fundamental a gente falar sobre isso. Eles querem voltar a controlar a internet por uma razão óbvia e simples. Porque, para eles, a liberdade de expressão ela está totalmente vedada. Só que tem um detalhe, né? Aliás, parcialmente vedada. Só que tem um detalhe importante. Quem é que vai dizer o que é certo e o que é errado? O Randolph Rodrigues, a Mind8, a Choquei, uma CPMI, Alexandre de Moraes, Barroso? Eu, particularmente, prefiro continuar aqui no F5, no Aliados Brasil, onde forem me chamar, dando a minha cara a tapa, para continuar a seguir aquilo que eu acredito, que é a defesa implacável da verdade. Porque, para eles, o mais interessante para a manutenção do status quo é silenciar vozes dissonantes.